Olá, seja bem-vindo a mais uma disciplina do seu curso de especialização. Eu sou a professora Vivian Leiser, responsável pela disciplina Temas de Estudo em Ciências Biológicas. Nesta videoaula e no caderno de estudos, vou procurar abordar temas que sejam úteis para você, que já é professor, trabalhar com seus alunos na perspectiva de estabelecer conexões entre biologia, ética e educação. Mas o que a biologia tem a ver com ética e educação? Você já pensou nisso? Não se preocupe, conversaremos sobre essas conexões logo no início do caderno de estudos. Por enquanto, vamos falar de algo que você conhece muito bem: ensinar biologia. Atualmente, isso é um verdadeiro desafio, mesmo para os professores mais experientes, não é mesmo? A quantidade de informações novas e de grande complexidade que se originam nessa ciência e que recebemos todos os dias pela mídia chega a ser assustadora. Por exemplo, ao examinarmos uma revista de divulgação científica como esta, veremos que há temas tão diversos como clonagem, vida artificial, células-tronco, reprodução humana em laboratório, sexualidade, desastres ambientais, testes de DNA, extinção de espécies, e todos têm a ver com a biologia que você ensina. Além de terem relação direta com a biologia que ensinamos na escola, todos esses e muitos outros temas já fazem parte de nossas vidas cotidianas e, mais ainda, da vida presente e futura dos nossos alunos, cidadãos do século XXI. E você já percebeu quanta curiosidade tais assuntos despertam nos nossos alunos? Por outro lado, você também sabe que a biologia frequentemente ainda é vista como aquela matéria bem tradicional, com muito conteúdo, que é ensinada através de uma grande quantidade de termos técnicos e complicados para o aluno entender, ou até mesmo decorar. E muitos professores ainda ensinam biologia utilizando aqueles famosos macetes para o aluno poder gravar o conteúdo. E quanto aos livros didáticos de biologia, mesmo quando eles estão disponíveis, parece que eles também não ajudam muito o professor, pois não param de crescer. Então, como dar conta de ensinar biologia de uma forma interessante e significativa, que seja possível trabalhar em sala de aula e que possa contribuir de fato para a educação dos nossos alunos, que vivenciam situações que exigem tanto conhecimento científico de qualidade sobre a chamada ciência da vida? Pensemos juntos. Qual o verdadeiro papel desempenhado pelos conhecimentos de biologia nos dias de hoje? Ensinar biologia não deveria apenas cumprir a função de preparar nossos jovens alunos para passar no vestibular, e sim de instrumentalizá-los para a aplicação desses conhecimentos científicos na sua vida pessoal e na sua vida social, através de reflexões de cunho científico e ético e também como ferramenta para a tomada de decisões. É visando esses objetivos gerais que essa disciplina de temas de estudo em ciências biológicas pretende auxiliá-lo. Para que você possa fazer um bom aproveitamento dos temas que foram selecionados para essa disciplina, o caderno de estudos está dividido em 7 capítulos. O primeiro capítulo está organizado como uma introdução. Nele, vamos expor e explorar conexões possíveis entre biologia, ética e educação, salientando a importância dessas relações para um ensino de biologia que realmente contribua para a alfabetização científica e formação da cidadania dos seus alunos. A seguir, no caderno, você encontrará 5 capítulos, cada qual a respeito de um determinado tema da atualidade, relacionado com o ensino de biologia. São eles: capítulo 2,
Genética humana e tecnologias reprodutivas. Capítulo 3. Clonagem, células racismo. Capítulo 5. Evolução biológica e os conflitos entre ciência e religião. Capítulo 6. Uso de animais na pesquisa e no ensino. E, finalmente, o caderno contém ainda um capítulo de conclusão a respeito da abordagem de temas polêmicos no ensino de biologia, nos quais a dimensão ética está envolvida. Iniciaremos o primeiro capítulo expondo e explorando possíveis conexões entre biologia, ética e educação. A biologia, sem dúvida, é um terreno fértil para discussões que provocam perguntas do tipo: é certo ou é errado? Perguntas desse tipo remetem ao que chamamos de juízos de valor, ou seja, afirmações pelas quais avaliamos coisas, pessoas, ações, experiências, acontecimentos, sentimentos, estados de espírito, intenções e decisões como bons ou maus, desejáveis ou indesejáveis. Vejamos um exemplo que pode ser familiar para você em sala de aula. Um dos assuntos muito comentados nos últimos tempos é a possibilidade de usarmos células de embriões humanos, as chamadas células-tronco embrionárias, para uso no tratamento e cura de doenças. Você já deve ter passado por situações em sala de aula quando seus alunos fazem perguntas como: é correto permitir a utilização de células-tronco embrionárias humanas para pesquisa? Ter uma boa resposta para esse tipo de questão não é fácil, não é mesmo, professor? Muitas opiniões e argumentos estarão em jogo, pois as pessoas diferem muito quanto a seus juízos de valor, em especial em relação a questões que envolvem a noção de vida, tema particularmente importante no ensino de biologia. Se, por um lado, queremos que nossos alunos tenham conhecimentos científicos atualizados, que os permitam acompanhar essas e outras novidades da ciência, por outro, não há como responder a todas as perguntas que são feitas em aula. Precisamos sempre respeitar a autonomia dos nossos alunos e suas próprias opiniões e crenças, mesmo quando elas não coincidem com as nossas. Essas discussões, que remetem ao terreno de um ramo da filosofia que é chamado de ética, será objeto do primeiro capítulo do seu caderno de estudos. Inicialmente, apontaremos para o fato de que, se a própria ciência, no nosso caso, a biologia, não é neutra por ser uma construção humana e histórica, também o ensino de biologia não pode ser neutro. Na atualidade, ao se ensinar biologia, não há como deixar de incluir temáticas e discussões que remetam diretamente à ética ou a um ramo ainda mais conectado à biologia, que é a bioética. A seguir, vamos refletir um pouco mais sobre os vínculos entre ética e educação. Se muitos dos temas ensinados na biologia remetem a perguntas do tipo: é certo ou é errado? É natural que nos perguntemos: será que a capacidade de discernir entre o que é certo ou errado já nasce com cada indivíduo? Ou será que pode ser ensinada e aprendida? Neste caso, seria possível ensinar ética na escola? Seria possível o professor, como você, contribuir para que seus alunos aprendessem a fazer juízos de valor? São questões que certamente não se esgotarão com a leitura do seu caderno, mas que devem auxiliá-lo a tomar consciência da complexidade dessa tarefa. Ainda no capítulo 1, discutiremos as conexões entre educação e biologia. Será destacado que, se pretendemos trabalhar com nossos alunos o ensino de biologia que efetivamente contribua para o desenvolvimento de sua autonomia
e não apenas para a simples memorização de conteúdos e terminologias técnicas, podemos afirmar que cabe, sim, à escola e a você, como professor, a responsabilidade de debater questões éticas da biologia no ambiente escolar. Na sequência dos capítulos do caderno de estudos, você terá então a oportunidade de familiarizar-se com alguns temas do ensino de biologia, que se beneficiam de uma abordagem que contemple tanto os aspectos científicos como os éticos e os educacionais. Como você verá, esses temas foram selecionados entre muitos outros possíveis e não pretendem esgotar as possibilidades que certamente você poderá desenvolver com seus alunos após a conclusão dessa disciplina. Nesse capítulo, iremos abordar um tema bastante atual que é objeto de muita divulgação na mídia: os avanços na área da genética humana, bem como debater tais conhecimentos do ponto de vista de suas aplicações para as tecnologias da reprodução humana. Você deve lembrar que em 2000 foi anunciado um acontecimento histórico, o da conclusão do projeto Genoma Humano. Uma década já se passou e esse tempo foi crucial para se conhecer algumas das muitas implicações desses novos conhecimentos científicos para a sociedade e para a vida de todos nós como cidadãos. Você sabia que hoje já é possível fazer testes e exames, por exemplo, para se saber se uma criança ainda não nascida apresenta determinados genes que podem predispô-la a apresentar doenças genéticas na idade adulta? Ou examinar parentes saudáveis de um indivíduo afetado por uma anomalia genética para se saber se essas pessoas podem transmitir os respectivos genes? Estas possibilidades abrem uma série de questões éticas para as noções de privacidade individual. Para que você aprofunde um pouco mais seus estudos sobre esse tema, o capítulo 2 inicia fazendo uma revisão dos principais conceitos e processos da genética para seguir discutir algumas situações de cunho prático que proporcionarão oportunidades para você se posicionar. Também apresentaremos algumas referências para que você possa aprofundar seus conhecimentos. O tema do capítulo 3 também é muito atual e instigante: clonagem, células-tronco e saúde humana. Para entendermos as bases biológicas do processo que deu origem à ovelhinha Dolly, no final da década de 90, apresentamos uma revisão de conceitos e processos biológicos, em especial sobre as características desse tipo de célula, que representa atualmente todo um potencial para a medicina, as células-tronco. Você acompanhará, através de descrições e figuras, de que forma se dá o desenvolvimento embrionário humano e os mecanismos pelos quais as células podem se diferenciar. Aspectos que as pesquisas atuais, realizadas em vários laboratórios do mundo, inclusive no Brasil, apontam como essencial para que as terapias que utilizam células-tronco possam beneficiar pacientes acometidos de uma série de doenças, principalmente as degenerativas. Por ser um tema complexo e que suscita uma série de questões éticas, convido você a assistir uma parte de um vídeo com a doutora Maiana Zatz, que apresenta algumas das questões legais que hoje regulamentam o uso e a pesquisa com células-tronco no Brasil. Acompanhe a seguir um depoimento desta cientista brasileira que é especialista nessa área. Eu acho que se a gente conseguir, a partir das células-tronco de gordura, o mesmo resultado que se conseguiria com células-tronco embrionárias, resolve o problema, né? Porque eu acho que ninguém vai ser contra se você usar célula-tronco de gordura para fazer tratamento. Porque a célula-tronco embrionária sempre gera discussão. Inclusive, a lei de biossegurança que foi aprovada, ela permite a pesquisa com célula-tronco embrionária, mas pode ser que daqui a um tempo não permita mais, não é isso? Não, por causa da DIN. Não, eu espero que não. Eu acho que a gente teve um apoio tão grande do Congresso e da população em geral
que eu acho que vai ser difícil reverter. 85% dos parlamentares, dos deputados, votaram a favor dessa lei. E a população toda é a favor. A gente quer trabalhar com esses embriões porque a partir deles nós vamos aprender muito. Nós vamos aprender o comportamento das células tronco-embrionárias. Nós vamos aprender que genes são necessários para fabricar cada tecido. Mas uma vez que a gente tiver aprendido isso, acho que ninguém quer continuar trabalhando com essas células, né? A questão das variações biológicas na espécie humana e a questão do racismo nem sempre estão presentes nas aulas de biologia, mas sem dúvida são de crucial importância para uma educação que pretenda contribuir para o desenvolvimento da ética e da cidadania de nossos alunos. Falaremos da variabilidade biológica presente na espécie humana e de como essa questão, que é de cunho biológico, remete imediatamente para uma questão histórica e cultural, que é o racismo. Como o ensino de biologia pode contribuir para que tenhamos, na nossa sociedade, mais justiça e igualdade e que isso não dependa somente da cor da pele das pessoas? Nós, seres humanos, somos todos muito parecidos, mas ao mesmo tempo muito diferentes. Num olhar rápido, o que nos torna muito parecidos são nossas características físicas básicas. Como primatas que somos, nosso corpo é caracterizado por um posicionamento típico, ereto, pelo formato e proporção dos membros superiores e inferiores, pela pele fina e pela relativa falta de pelos corporais. Também chama a atenção na nossa espécie a pigmentação da nossa pele, característica que tem ampla variação geográfica e populacional. No entanto, essa característica em especial se tornou, historicamente, pretexto e motivo para muita violência e injustiça. No seu caderno de estudos, após revisar alguns conhecimentos sobre a formação do pigmento da pele humana, que é a melanina, você lerá sobre as origens históricas e sociais da escravidão e do racismo no Brasil. Depois vai conhecer uma pesquisa recente realizada por um cientista brasileiro, o Dr. Sérgio Pena, que está ajudando a desmistificar conceitos que ainda hoje sustentam os preconceitos raciais. A gente pode até dizer que quem vê cara não vê genoma, né? A correlação entre as características do genoma e a aparência física da pessoa é pequena porque o número de genes que contribui para a aparência física e a cor da pessoa são uma proporção muito pequena de todo o genoma. As descobertas dos pesquisadores mostram o que os olhos são incapazes de ver nas ruas. São aquelas heranças de nossos ancestrais que não estão na cara, mas na essência do brasileiro e que agora, com a ajuda da ciência, podem finalmente ser vistas. Pequeno, muito menor do que podemos imaginar, lá está ele dentro de nossas células. O DNA é o que determina a essência de cada ser vivo no planeta. Esse microconjunto de informações é tão complexo que carrega todas as nossas semelhanças e diferenças. Cor dos olhos, altura, predisposição a doenças. Ele é como se fosse um terço. As continhas do terço são o que nós chamamos de base. Existem 4 bases diferentes. Então o DNA acaba ficando como uma longa mensagem química num alfabeto de 4 letras, que são A, C, G e T. E a ordem dessas bases no DNA constitui o código genético, que é uma mensagem química. É essa mensagem química que pode revelar de que parte do mundo vieram nossos ancestrais. Isso porque o DNA não é o mesmo desde que o homem moderno emergiu na África, há 160 mil anos. 100 mil anos depois, a humanidade começou a povoar a Ásia. Há 40 mil anos, alguns homens chegaram à Oceania e à Europa. E, finalmente, há cerca de 15 mil anos, o homem veio para as Américas, dando origem aos ameríndios, os primeiros habitantes do Brasil.
Nesse processo, foram ocorrendo mudanças no DNA. E essas mudanças que vão ocorrendo, na medida em que a humanidade foi migrando, passam a ser marcadores de regiões geográficas específicas. Então, é como se o DNA dos asiáticos estivesse carimbado, Ásia, e depois o DNA dos europeus tivesse carimbado, europeus, né? E então, esses carimbos, essas marcas genéticas, são o que nós usamos nos estudos de ancestralidade para determinar a origem daquele genoma, né? Será possível concluir, então, que a cor da pele humana não é, de fato, um bom indicador de ancestralidade étnica e que a concepção de raças humanas não tem nenhum fundamento biológico. Este é um aspecto que poderá ser muito bem explorado em sala de aula, como uma efetiva contribuição para que seus alunos desenvolvam posicionamentos de maior ética e tolerância. Ou seja, professor, biologia tem tudo a ver com ética e educação. Neste capítulo, abordaremos um outro tema de crucial importância no ensino de biologia, o conceito de evolução. Ensinar evolução é, de fato, um dos maiores desafios do profissional do ensino de biologia. Quando esse tema é abordado em sala de aula, bons professores se veem frequentemente em situações que desafiam seu intelecto, sua formação e até mesmo suas crenças mais profundas. Alguns assuntos podem gerar reações de estranheza e até mesmo de rejeição por parte dos alunos, não é mesmo? Tais atitudes podem estar relacionadas a afirmações que fazem parte do ensino desse conceito que é fundamental para as ciências biológicas, como, por exemplo, as espécies de seres vivos se transformam em outras espécies ao longo do tempo, e isso acontece em intervalos cronológicos muito grandes. Todos os seres vivos existentes, e também aqueles que já não existem mais, possuem um mesmo ancestral. Os seres humanos são descendentes de primatas não humanos, compartilhando assim de ancestrais com outros primatas modernos. Todas essas questões exigem dos professores de biologia muito domínio dos conceitos relativos à noção de evolução, que é por si só um termo bastante comum na linguagem cotidiana e, por isso mesmo, facilmente mal interpretado pelos alunos. Além disto, o tema da evolução, do ponto de vista científico, convive na sociedade com vários outros sistemas de crenças, o que ocasiona, frequentemente, conflitos e até mesmo rejeições. Para auxiliá-lo na tarefa de ensinar esses conceitos que constituem, de fato, os fundamentos da biologia, apresentaremos no caderno de estudos alguns tópicos de revisão que permitem caracterizar o processo de evolução biológica como sendo o conjunto das mudanças, seguidas de adaptação ao meio, de sistemas biológicos que se replicam ou se reproduzem, ou seja, dos seres vivos. Além disso, será explorada a dimensão integradora da noção de evolução biológica para o ensino de biologia, para que você possa acompanhar os aspectos históricos da origem dos conflitos entre ciência, da evolução, e a religião. Hoje, no Brasil, já se conhecem situações que exigem dos professores de biologia muita clareza sobre qual o seu papel como educadores, quando abordam temas que suscitam tantas discussões e conflitos, como é o caso da evolução. Para auxiliá-lo nessa tarefa, incluímos no caderno de estudos um segmento final que apresenta uma proposta metodológica para o ensino de evolução. Na continuidade dos seus estudos sobre temas de biologia, você verá um assunto que também é bastante polêmico e atual: a utilização de animais, principalmente mamíferos como ratos, cães e coelhos, como cobaias em pesquisas, e também para o ensino em várias áreas da biologia, em especial as que têm relação com a formação de profissionais de saúde.
No caderno de estudos, você poderá conhecer os argumentos de quem defende e de quem se opõe ao uso de animais. Poderá conhecer também algumas alternativas que já estão disponíveis para os pesquisadores que se opõem ao uso de animais nas suas investigações. De acordo com o nível de ensino em que você trabalhe e do seu conhecimento sobre o contexto social e cultural no qual seus alunos estão inseridos, uma série de outros temas de biologia podem ser acrescentados, além dos que serão desenvolvidos nessa disciplina. No último capítulo deste caderno, destacaremos novamente alguns aspectos que foram estudados ao longo dos diferentes capítulos, em especial sobre a importância de se promover o ensino de biologia que contribua efetivamente para a formação cidadã, responsável e autônoma dos nossos alunos. Esse capítulo final ainda inclui, para seu estudo, alguns critérios de identificação e de abordagem de temas polêmicos no ensino de biologia, nos quais a dimensão ética esteja envolvida. Desejo para você um bom trabalho e bom estudo!